Vamos falar de alguns casos especiais. O que eu estou chamando de caso especial? São casos particulares envolvendo sistemas de parede plana, sistemas cilíndricos. Certo? Então, a primeira situação é quando eu tenho essa minha parede, ela sujeita ao mesmo fluido em ambos os lados. Tá? Então, isso vai fazer com que eu tenha a minha superfície, seja a superfície esquerda, seja a superfície direita, a mesma temperatura. Tá? Então, a análise que eu faço, ela pode vir a partir da própria equação de distribuição de temperatura para a parede plana com geração que a gente obteve. Certo? Ela, numa situação qualquer, ela tinha esse formato aí, né? E numa situação a mesma temperatura, TS1 é igual a TS2 e eu vou estar chamando ambos só de TS, certo? Então, quando eu faço as substituições, esse termo do meio, ele se anula, né? TS2 menos TS1 vai ser zero. O termo mais à direita, nesse último, vai ficar 2TS sobre 2, então vai dar só TS. E aí a minha equação de temperatura, ela assume essa forma. Q ponto L ao quadrado sobre 2K, que multiplica 1 menos X ao quadrado sobre L ao quadrado, tudo isso mais TS, certo? A partir daí eu conseguiria encontrar qualquer temperatura da minha parede. Normalmente, em situação desse tipo, ou quando você vai aplicar situações desse tipo, você está muito interessado em saber qual é o valor máximo que a parede atinge. Né? Seja porque você quer saber, por exemplo, se a sua parede vai atingir um valor máximo de segurança que você está adotando, ou porque você vai usar esse tipo de problema num outro caso particular que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Então, eu vou estar muito interessado em encontrar o que na imagem está chamado de TS. Então, quando eu tenho as temperaturas na superfície iguais, TS sempre acontece em x igual a zero, né? Ou seja, na origem. Por isso que a gente adotou essa origem no centro. Então, nesse tipo de situação, com x igual a zero, a minha temperatura máxima vai ser simplesmente Q ponto L ao quadrado sobre 2K mais TS. Isso aí seria a minha equação para encontrar a máxima temperatura do sistema. Então, pela física, né, do problema, a gente consegue afirmar que essa temperatura máxima acontece no centro. Mas a gente consegue também matematicamente. Né? Então, como essa temperatura máxima ela vai acontecer num ponto de inflexão, então, esse meu dt dx é igual a zero, se eu pego a equação de temperatura e derivo ela, eu fico com menos Q ponto sobre K vezes x. E aí, esse valor seria igual a zero. E a única maneira disso ser verdade, considerando que eu tenho geração de calor e que esse meu material tem uma certa condutividade, é se x for igual a zero. Então, essa temperatura máxima, ela corre no plano central, certo? E aí, no caso, no plano central, eu não tenho transferência de calor, né? Já que a derivada da temperatura com x é igual a zero. Certo? Então, eu não tenho transferência de calor do lado esquerdo para o lado direito, nem do lado direito para o lado esquerdo. Eu não tenho transferência de calor no centro. Tá? A transferência ela acontece do centro para as paredes. Então, na região central em si, não há na região vizinha, né? logo vizinho. Então, esse plano central ele acaba funcionando como se fosse uma superfície adiabática, né? Como se fosse uma superfície isolada. Tá? E isso, né, esse fato é importante quando a gente for fazer a análise num outro caso especial que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Então, tenham isso em mente, de que numa situação de parede plana com geração de calor, onde as temperaturas da superfície são iguais, eu tenho a temperatura máxima ocorrendo no centro do plano. Nesse centro não há transferência de calor porque ali se comporta como se fosse uma superfície adiabática. E aí, o fato de eu ter a temperatura nessas duas formas faz com que a taxa que está sendo trocada da parede com a superfície seja mais simples, né? Fique simplificada,
porque eu não tenho aquele termo que eu falei para vocês, que está relacionado com a própria troca de calor, né, em decorrência de diferença de temperatura, ficaria só o termo Q ponto A vezes E. Certo? E aí, nessa superfície lateral, como a troca de calor vai se dar da parede para o fluido por condução, eu acabo tendo uma igualdade, querendo ou não, se eu faço uma análise, eu faço um volume de controle envolvendo essa minha superfície, o calor que chega por condução ele vai ser trocado por convecção. Tá? Então, se eu analiso o fluxo de calor, né, que está chegando e que está saindo dessa região, eu tenho que o meu fluxo de condução é Q ponto vezes L, que eu estou considerando aí X igual a L, e o de convecção é H, que multiplica TS menos T infinito, né? A lei de resfriamento de Newton. Certo? Então, essa análise, essas duas equações, elas vão ser muito úteis na resolução de alguns problemas, certo? Junto com a equação da temperatura máxima. Tá? Porque, normalmente, o que eu vou estar querendo é saber a temperatura máxima, por exemplo, mas eu não conheço a temperatura da superfície. Certo? Eu só sei que essa minha parede tem geração e que ela está trocando calor com o meio externo. Então, como é que eu chego nessa temperatura do meio se eu não sei a temperatura da superfície? Aí eu posso usar esse conjunto de análise aqui. Eu consigo calcular a taxa que está chegando na superfície, dessa forma simplificada, e a partir dessa taxa eu consigo, usando a lei de resfriamento de Newton aqui de baixo, né, eu conhecer a temperatura do fluido e chegar na temperatura da superfície. E aí, a partir da temperatura da superfície, chegar na temperatura de T0. Tá? Então, aqui, essa situação de superfície com temperaturas iguais é um dos casos especiais que a gente vai ver. O segundo é isso aqui, ó, quando eu tenho uma parede plana com uma das superfícies isoladas. É essa imagem aqui do lado direito de vocês. Então, eu tenho uma parede, ela está isolada de um lado e está exposta a um fluido no outro lado, e tem geração de calor ali dentro. Então, como ela está isolada de um lado, eu não tenho calor sendo transferido ali. Então, todo o calor que está sendo gerado naquela região próxima à parede isolada, né, ele não vai conseguir transferir através dela. Né? Eu estou considerando que a superfície totalmente adiabática, né? Então não tem passagem de calor. Então, como esse calor não vai conseguir, vamos botar aqui na imagem, ir da parede para a esquerda, ela só vai conseguir ir da parede para a direita. Né? Então ela vai ter que ir para esse meu fluido frio. E aí, isso faz com que essa região próxima à parede, ela retenha mais energia térmica, né? Porque essa que está mais próxima do fluido vai conseguir liberar essa energia que está sendo acumulada, conseguir transferir essa energia. Então eu acabo fazendo com que meu ponto de máximo ele seja na parede isolada. Né? Então, esse meu ponto de inflexão é ali e eu tenho só uma parábola descendente ao longo da parede, como a equação de temperatura. Então a gente tem essa situação e esse tipo de problema ele não é tão simples de resolver, no sentido de que, se a gente for analisar a equação de temperatura que a gente obteve para a situação de parede plana com geração de calor, eu preciso de muita informação. Eu preciso encontrar a temperatura em qualquer ponto, eu preciso da própria temperatura, no caso aqui em X igual a zero, né, que seria na origem. Então, se eu quero encontrar a temperatura nesse ponto, aquela equação não me serve muito, porque ela depende daquela equação. Então, eu vou acabar precisando fazer uma análise iterativa, um processo iterativo, para poder encontrar o valor que eu quero. Certo? Então, analisar diretamente esse tipo de problema é trabalhoso. Porém, pelas características que ele tem, né, pelo fato de eu ter uma superfície adiabática que não permite calor, então eu tenho uma curva de temperatura decrescente, esse tipo de problema, ele tem uma similaridade, de certa forma, com o problema que a gente acabou de ver, tá? De parede plana com as superfícies a mesma temperatura. Tá? Então, se eu olho só metade
dessa minha imagem que está aqui do lado esquerdo, né? Se eu pego do plano adiabático para o lado direito, é exatamente a mesma coisa que eu vou estar analisando nessa imagem à direita, tá? Porque esse meu plano adiabático, ele vai funcionar como se fosse uma superfície adiabática. Então, eu não vou ter passagem ali. Então, se eu consigo identificar a temperatura ou a taxa que está acontecendo nesse meu sistema da esquerda, os valores que eu encontro vão ser similares aos valores que eu encontro nesse sistema da direita. Tá? E trabalhar com esse sistema da esquerda é muito mais simples, porque a equação fica simplificada na hora que eu tenho as temperaturas iguais, certo? Então, quando eu tenho problemas dessa natureza, né, dessa situação que está aqui na direita, onde uma das superfícies está isolada e a outra está exposta, eu posso, para resolver o problema, trabalhar um sistema semelhante, que é esse sistema da esquerda aqui. Então, eu resolvo, eu faço toda a minha análise, considerando que a parede ela teria o dobro do tamanho, né, como está aqui, certo? E aí, os valores que eu encontro vão ser, eu vou associar com esse resultado, tá? Pronto. Um outro caso especial é quando eu tenho um tubo isolado com geração de calor. Tá? Então, vai guardar uma certa semelhança com a situação aí de parede plana com um lado isolado, né? Porque eu não vou ter a transferência de calor, no caso aí da superfície externa, para um meio externo. Tá? Todo o calor que é gerado ele vai ser transferido para esse fluido frio que está passando. Né? E aí, para resolver esse problema, eu vou partir lá da equação geral, tá? Fazer simplificações e chegar nessa equação que está mostrada aí embaixo. Né? A partir dessa equação, a gente vai tentar chegar na solução geral para encontrar a equação de temperatura. Então, a solução geral ela é da forma de C1lnr mais C2. Tá? Então, a equação de segunda ordem, então vai precisar de duas condições de contorno. E eu vou adotar condições que vão ser semelhantes com de um cilindro sólido, né? Eu vou ter para R2 TS2 e lá para R2 eu vou considerar também que a derivada da temperatura é zero, porque vai ser minha superfície que está isolada. Então, quando eu resolvo o problema, né? Tá? Então, C1 seria igual a Q ponto 2π que multiplica R2 ao quadrado, e C2 seria todo esse termo daí. TS2 mais Q ponto 4K, R2 ao quadrado, menos Q ponto sobre 2K, R2 ao quadrado, ln de R2. Então, substituo C1 e C2 na solução geral, chego nessa equação de temperatura em função do raio que está aí. Então, se eu substituo a equação na lei de Fourier, encontro a taxa e encontro o fluxo. Certo? Então, essas duas equações aí eu poderia usar para esse tipo de situação.